Publicado em 21 de dezembro de 2009, com 180 páginas, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos causou polêmica e descontentamento. Autoridades das Forças Armadas, da Igreja e até ministros do governo Lula criticaram o plano. O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos visa mesmo valorizar a dignidade da vida humana ou não? Pois o Tribuna Independente de hoje, ao vivo, direto de São Paulo, abordará esse assunto com convidados especialistas no tema de hoje do Tribuna, o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos. Estamos dando início ao programa Tribuna Independente, hoje cuidando do programa de Direitos Humanos, e eu gostaria que tivessem os telespectadores o perfil dos nossos convidados para o dia de hoje. Porque temos hoje, na verdade, 4 participantes, eu dirigindo o programa, mas as figuras de Paulo Natanael, Mauro Chaves e José Mário Chapina Alcazar, que são, cada um na sua área, especialistas em questões relacionadas ao programa de Direitos Humanos. Vamos agora ao seu perfil. Renomado jurista brasileiro com reconhecimento internacional, o apresentador do Tribuna Independente de hoje, o jurista Dr. Ives Ganda da Silva Martins, é autor de mais de 40 livros individualmente, 150 em coautoria e 800 estudos sobre assuntos diversos, como direito, filosofia, história, literatura e música, traduzidos em mais de 10 línguas em 17 países. Dr. Ives é apresentador do programa Caminhos do Direito e da Economia, todas as terças-feiras, à 13h, aqui na Rede Vida. Graduado em Economia e Administração, doutor em Educação, o professor Paulo Natanael Pereira de Souza é presidente emérito do Conselho Diretor do CIE Nacional e do Conselho de Administração do CIE de São Paulo. Dr. Paulo Natanael foi secretário municipal de Educação e Cultura de São Paulo de 1971 a 1974. Editorialista e articulista do jornal O Estado de São Paulo desde 1981, Mauro Chaves é formado em Direito pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e em Comunicação e Artes pela USP. Mauro Chaves é escritor, realiza palestras e tem qualificado trabalho cultural que varia desde peças teatrais a trilhas sonoras. Presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo, José Maria Chapina Alcazar é contador e empresário do segmento há mais de 40 anos. José Maria Chapina Alcazar é conselheiro do Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte, do Conselho Superior de Economia da Fiesp e conselheiro consultivo do SESI e SENAI de São Paulo. Então estamos dando início realmente ao programa Tribuna Independente e hoje vamos discutir esse contestado projeto de direitos humanos transformado num decreto que é mais um ideário, mas dependente ainda de se levar ao Congresso Nacional através de projetos de leis todas as 522 proposições do projeto. Então temos 3 convidados que têm qualificação, como os senhores já viram, e nós vamos dividir o nosso programa de uma forma diferente dos tribunos independentes anteriores, porque não vamos ter um entrevistado, um entrevistador e um moderador. Nós vamos ter um diálogo absolutamente descontraído sobre o programa. E vamos começar a discutir um dos aspectos que nos parece mais relevante, que é aquele que foi apresentado no início sobre o papel que aqueles que acreditam em Deus, aqueles que têm uma religião, passaram a sentir no programa apresentado pelo governo federal, em que se procura eliminar todos os símbolos religiosos e alguns temas que diversas, não só a religião católica, como os evangélicos, como diversas outras religiões, não admitem, que é a violabilidade do direito à vida, uma questão do aborto.
mas também uma questão que diz respeito a o que nós chamamos de a base da sociedade. Aliás, nós não. Está na Constituição, no artigo 226, que a base da sociedade é a família. E o parágrafo 3º declara com toda clareza que unidade familiar só pode ser constituída por um homem e uma mulher, sem absolutamente ter qualquer tipo de preconceitos. Aqueles que têm a sua opção sexual, o certo é que, pela Constituição, que é uma cláusula pétrea em nível de família, não se poderia ter não só o casamento, isto é, um status semelhante de família, ou então a adoção de crianças na medida que é a opção biológica inicial de qualquer criança é, evidentemente, uma relação que possa permitir a procriação, que possa permitir a perpetuação da espécie. Então, esse primeiro tema, eu já começarei a abordar uma questão ao nosso caro amigo Mauro Chaves. Se prevalecer de que os símbolos religiosos devem ser tirados, como é que nós ficaremos com o nome da cidade de São Paulo, com o nome do Estado de São Paulo, do Estado de Santa Catarina, do Estado do Espírito Santo, daquilo que sempre constituiu o símbolo, de certa forma, da tradição brasileira de acreditar nos seus valores e principalmente esse aspecto relevante de que o primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz. Como é que você, Mauro, vê esse aspecto do plano que quer impor? Como você disse muito bem, quer impor, né? Esse plano, antes de tudo, o que eu tenho sempre dito é o seguinte: quando se diz que a sociedade civil quis um plano desse, eu contesto, porque com todo o respeito que você tenha a associações, a grupos minoritários organizados, enfim, nós não vivemos num tempo de corporações de ofício, nem do fascismo. A representatividade política da sociedade é dada no Congresso Nacional, é dada pela política. De forma que os 14 fóruns que fizeram, não, 27 fóruns que fizeram, etc. E 14 mil pessoas. 14 mil pessoas. Em todos os 27 fóruns. Exatamente. A soma de todos. Não substitui, por respeito que tenha sobre essas entidades, não substitui a sociedade civil, que ela é representada no Congresso Nacional. Muito bem. Agora, esse ponto especificamente é um dos pontos, dos muitos pontos, né, contestáveis desse plano, essa parte religiosa. Veja, a falta de entendimento de valores universais que vem, às vezes, de uma religião, porque é uma religião que culturalmente foi importante na sociedade brasileira desde o início. É como se dissesse nos Estados Unidos que é uma democracia, de repente você tem a cédula, a moeda, e está dito lá: nós acreditamos em Deus, in God we trust. Então você vai dizer: peraí, mas eu sou ateu, então isso aqui é uma democracia, como é que é? Isso não vale? E é um exemplo de democracia. Então, essa que você deu o exemplo de São Paulo, eu daria outro exemplo. Nós temos o Cristo Redentor que está no Corcovado, que é um espaço público. Uma das 7 maravilhas do mundo. Das 7 maravilhas. Então, você tem que tirar, eu até uma ocasião, então, temos que tirar o Cristo Redentor e, quem sabe, ver se ele cabe na Basílica Nossa Senhora Aparecida. É meio difícil, mas transportar para lá. Eu fiz isso como realmente é o exagero, quer dizer, esse entendimento. São símbolos universais, como eu acho que o Natal é universal, não é apenas de uma religião, nem só cristã. Eu acho que isso aí é um entendimento, digamos, estreito, tá certo? Agora, esse é um dos problemas, dentre vários outros. Vários temas polêmicos, como os tratados levantados aqui pelo amigo Ives, eu acho que algumas coisas, alguns desses temas, podem ser discutidos no Congresso Nacional. Até é possível, que nessa questão do aborto, até é possível que se possa discutir em termos de plebiscito, para saber se a sociedade é a favor ou não, tá certo? Mas então, isso aí é uma questão de um critério, porque se é para discutir aborto, pode discutir também pena de morte, né? Quer dizer, aí é coisa complicada. Mas nunca se pode um decreto presidencial, mesmo que não seja uma lei autoaplicável, mas não se pode dizer que isso aí é um programa nacional de direitos humanos. Não concordo absolutamente nem com essa designação nisso aí. Me parece perfeitamente, estou plenamente de acordo com todo. Antes de passar para o Paulo Natanael a palavra, eu queria chamar um vídeo com o Bispo de Garanhuns.
As propostas referentes à discriminação do aborto, ao programa de laqueadura e de programa geral de laqueadura e que atentam contra a vida. Para nós, a proibição da ostentação de sinais religiosos, de símbolos religiosos, nos âmbitos públicos, e mais abrangendo a visão desse programa para a realidade da sociedade, certas posições que parecem restringir o direito de liberdade da imprensa, que parecem, de alguma maneira, restringir a atividade, o campo de ação específico do Poder Legislativo, que é um dos 3 poderes constituídos de um Estado democrático. Meu caro Paulo, vimos aí o Bispo Garanhuns falando sobre esse aspecto de família, que é um aspecto... Se o Constituinte de 88 colocou a família como a base da sociedade, eu considero isso extremamente importante, e diversos aspectos familiares são tocados nesse projeto, evidentemente sem nenhum preconceito contra os homossexuais, mas a verdade é que é uma opção que se faz depois de grande. Como você veria a possibilidade de adoção, não só por casais de homossexuais, como mudar a Constituição para dizer que é possível um casamento, não a parte de contrato que eles possam ter entre eles, mas um casamento entre um homem, uma mulher e uma mulher. Quero lembrar aquilo que disse o Mauro Chaves, foram 14 mil pessoas que eles dizem que ouviram em 27 fóruns. Diversas instituições, a igreja não foi convidada, inúmeras instituições não foram, então não é sociedade civil. Quero lembrar também que o único deputado da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo tem 70 deputados, precisaria pelo menos 100 mil eleitores, o que vale dizer 14 mil ao lado de um único deputado, em 513 deputados, demonstra efetivamente que a sociedade civil só pode ser representada pelo Congresso. Como você vê esse problema de um casamento e de adoção? Esta questão de família é uma questão histórica e sociológica que não pode ser tratada de uma forma tão leviana como esse documento o faz. Afinal de contas, o que está no cerne da instituição família? Está o fato de que o ser humano é o único na natureza que, quando nasce, está inteiramente desamparado. Se ele não tiver quem cuide, ele morre. Qualquer animal, ao nascer, já dispõe daquele arsenal de meios automáticos, biológicos, que o levam a sobreviver. Ele anda, ele corre, ele provê alimentação e tudo acontece para a sobrevivência. O ser humano não, este é inteiramente desamparado. Há até aquelas histórias que se contam de bebês que acabaram criados por quem? Por macacos. Um Tarzan, por exemplo. Ou aquele bebê, aqueles 2 gêmeos que foram alimentados pela loba de Roma. Não é? Alguém tem que cuidar. E a melhor estrutura para cuidar é a família. Então a família não é um luxo. A família não é algo que se possa destruir ou mudar assim tão radicalmente como aqui se propõe. Ela tem muitas formas, as famílias, não é? Tem muitas formas. Há obras inteiras sobre a história das famílias, as suas transformações, mas em momento nenhum se negou a vocação básica da família, que é acolher o nascituro, dar-lhe condições de vida através da proteção, através da primeira socialização em termos de cultura, de convívio, não é? A alimentação. Então a família tem estas funções que são insubstituíveis. Nem no dia em que a humanidade, pelo excesso de tecnologia, puder chegar a robôs
capazes de cuidar de criança, nem nesse dia os pais ou os membros da família que substituem os pais poderão ser postos de lado. Então eu fico muito preocupado com esta insistência, com esta verdadeira martelação, não é? Sobre o homossexualismo. Não é? Eu vejo aqui, neste documento, na própria apresentação que o senhor presidente da República faz, do que se contém, não é? No texto, onde se fala claramente que esse documento tem, sobretudo, não é? Um objetivo em relação a minorias desatendidas da nossa sociedade, como pessoas idosas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiências, gays e bissexuais, travestis e transexuais, prostitutas, crianças, adolescentes, mulheres, pescadores e populações de baixa renda. Quer dizer, isso é um hospital social que eles querem construir, não é? E acaba sendo um hospício, porque é impossível que com todas essas preferências se ponha de lado a família na sua integralidade e na sua funcionalidade. Eu vou aproveitar o que você colocou para trazer para o Chapina uma pergunta interessante. Desde meus bancos acadêmicos, aliás, todos nós sempre entendemos que a prostituição é uma chaga e a boa função do Estado é tentar tirar as prostitutas da sua vida e levar as prostitutas para ter uma profissão digna. Eles pretendem institucionalizar a prostituição, institucionalizar o meretrício, criar a carteira para isso. Como é que, Chapina, você vê esse aspecto de dignificação da prostituição como uma forma de valorização dos direitos humanos? O caminho seria retirar e procurar uma profissão digna para elas, ou ao contrário, utilizar a profissão. E mais do que isso, como, aproveitando o que ele disse em relação a todas essas categorias, etc., como você vê efetivamente, na medida que a Constituição declara que a unidade familiar é feita por um homem e uma mulher, mas o próprio Estado, na Constituição, declara: o Estado tudo fará para transformar a unidade familiar entre um homem e uma mulher no casamento, que demonstra uma preocupação do Estado de transformar no casamento que dá mais tranquilidade. E mais do que isso, declara num determinado momento, quer dizer, no próprio artigo 222, que o casamento religioso está na Constituição, tem os mesmos efeitos do casamento civil. Como você vê esse aspecto, Chapina? Querido Ives Gandra, amigo, Dr. Mauro, Paulo Natanael, nossos telespectadores, essa sua pergunta eu vou reduzir ela com um simples pensamento. Nós estamos agora já prevendo os finais dos tempos, né? Parece que 2012 está para chegar, é onde tem grandes previsões que o mundo acabará. Me parece que tudo que está nesse contexto do nosso pacto leva para concluir realmente que nós teremos um novo início de um novo ser humano, de um novo mundo, porque as propostas que estão por aí, elas são tristes, porque vai ao desencontro da união familiar. Quando o governo, nós precisaríamos estar investindo na cultura, na educação, estar centrado na união da familiar, na religião. Aqui nós estamos com um contexto de desagregar a convicção religiosa também. É com muita tristeza, é com muito pesar, porque quando se fala num pacto, eu estava aqui refletindo, o pacto do plano aqui, desse plano de direitos humanos, né? Nós não fomos ouvidos. Acho que o Dr. Mauro não teve oportunidade, o Paulo Natanael também, o Dr. Ives também. A minha base em nenhum momento foi escutada do que poderia contribuir com esse plano de direitos humanos, e vem assim todos nós estamos em diversas instituições que também não foram consultadas. Exatamente. E a proposta vem do governo, quer dizer,
que o número que foi dado, 14 mil, né? Um fórum aí de 27... Não, 27, durante meses, eles conseguiram 14 mil pessoas. 14 mil pessoas, e a nossa população... E como foram escolhidas essas pessoas, né? Não, Qual foi o processo? Então, nós... Preferência deles. Então, eu escolho esses e esses passam a representar. Ou foi uma reunião de partido político que ali aproveitou para construir o pacto sem ouvir a sociedade. Então, é muita reflexão, realmente o Rede Vida está de parabéns por estar nesse momento debatendo esse assunto, e a gente vê a posição da igreja também, né, que tem as suas dúvidas também, que também está questionando aí a questão de algumas colocações que estão dentro desse plano dos direitos humanos. Profissionalizar o imoral, tentar dar característica para a ilegalidade, eu acho que é melhor nós investirmos na educação e tirar esse pessoal que está efetivamente numa linha não muito sadia de sobrevida, para colocá-lo num campo de trabalho com uma outra concepção, doutor Ives. Meu caro Chapina, meu caro Paulo Natanael, meu caro Mauro, o tempo é um inimigo monumental, e os meus amigos de trás da câmera já estão sinalizando que o tempo desse bloco acabou. Vamos agora aos comerciais. Damos continuidade a esse programa da Tribuna Independente, hoje discutindo direitos humanos, com uma excepcional bancada, com o grande jornalista Mauro Chaves, o presidente emérito do CIE, Paulo Natanael, e o presidente SESCOM, José Chapina. E, na prática, as colocações que fizemos até agora demonstram que, efetivamente, pelo menos no primeiro bloco, houve quase unanimidade da mesa, eu diria uma unanimidade da mesa, nas críticas que se fez a todo o aspecto de eliminar os valores religiosos que sempre constituíram o próprio fundamento da nacionalidade, o próprio nome inicial do Brasil, que chamava-se Terra de Santa Cruz, e o plano pretende que, efetivamente, num Estado laico, só quem não acredita em Deus terá voz. Quem acreditar em Deus estaria alijado. Mas antes de partirmos para o segundo bloco, em que vamos discutir os aspectos do plano relacionados à imprensa, nós gostaríamos de ouvir o que Dom Orione tem a falar sobre o plano. Crescer cada vez mais no meio de nós a cultura de paz. A igreja procura fazer esse trabalho, mas acho que todos nós, todos os meios de comunicação, todos os tipos de trabalhos sociais, todos os tipos de sociedade e associações, sindicatos, devemos criar cada vez mais essa cultura de paz, do perdão, da reconciliação, onde é possível as pessoas conviverem umas com as outras, se ajudarem, construindo um mundo onde todo mundo possa conviver na solidariedade e na fraternidade. Meu caro Mauro, nós vamos começar a discutir imprensa e ninguém como um jornalista como Mauro para enfrentar o problema. Eu queria trazer um ponto para você. Eu estudei a Constituição venezuelana, a Constituição da Bolívia e a Constituição do Equador, por uma série de palestras que tive que dar ano passado, mas me impressionou muito o controle que o Poder Executivo passa a ter em relação aos outros demais poderes. E, inclusive, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o próprio Ministério Público passam a ser vicários, porque é uma democracia delegada, e essa democracia delegada o Executivo é que representa. E o controle da imprensa é sempre colocado, porque entendem que a imprensa livre pode prejudicar um bom governo. Aliás, o Lenin já dizia isso, que não poderia haver de forma nenhuma imprensa livre, porque senão eles não poderiam governar. Ora, esse plano, criando categorias das manifestações de imprensa, pretendendo ter um controle, inclusive limitações naquilo que diz respeito à imprensa falada, à imprensa de televisão, e fazendo com que o Estado passe a dizer como é que os jornalistas devem falar, que de certa forma é o que está no bojo. Isso não seria uma imitação dessas constituições onde diariamente, ainda hoje, líamos nos jornais o que Chaves está fazendo com a imprensa livre na Venezuela? Será que nós não estamos com um modelo venezuelano chavista a caminho do Brasil com essa proposta aí apresentada? Eu desconfio que sim. Eu acho que é inteiramente procedente isso que está dizendo. Veja que na Venezuela
na Bolívia, eu diria até, eu incluiria mais um país aí, eu incluiria a Argentina atualmente, os impasses que tem havido do governo com Clarim, especificamente, quer dizer, isso é uma onda que está vindo contra a liberdade de expressão. Você veja bem, o Brasil, eu acho que tem uma Constituição, você conhece muito bem, que ela tem uma verdadeira, demonstra uma ojeriza à censura, porque nós passamos por uma censura férrea. Quer dizer, talvez seja a Constituição do mundo que tenha mais dispositivos tão francamente contrários a qualquer tipo de censura na sua informação. Então, sempre eu gosto de lembrar aquele princípio da primeira emenda americana, né? Quando houve a Suprema Corte americana, quando julgou a interpretação, isso na década de 70, que chegou à interpretação que a primeira emenda significa o seguinte, que o direito à informação não é o direito do jornalista nem do veículo de comunicação, é o direito da população, da sociedade de ser informada. Isso é essencial para uma democracia. Então veja, este plano de direitos humanos, o que diz na diretriz número 22, que trata da garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para a consolidação de uma cultura de direitos humanos. Diz exatamente o seguinte, ela recomenda, nas recomendações, elaborar critérios de acompanhamento editorial, a fim de criar um ranking nacional de veículos de comunicação comprometidos com os princípios dos direitos humanos, assim como os que cometem violações para punições. Então isso significa o quê? Em termos simples, quer dizer o seguinte, o governo, porque isso é feito por uma comissão governamental, é importante essa comissão que vai julgar esse ranking, é a comissão do governo, que tem membros, está dito no plano, membros do Ministério da Comunicação, membros do Ministério da Secretaria de Direitos Humanos, e do Ministério da Justiça. Então, esse colegiado de funcionários ministeriais, governamentais, é esse colegiado que vai dizer se tal ou tal veículo, pelo que tem publicado, ele tem a qual classificação que ele tem nos direitos humanos. Sei lá, o Estadão, por exemplo, vamos ver, será que o Estadão, será que vai ser 4, vai ser 5, a Folha, a Veja, quanto vai ser? Vai ser 7, vai ser 2, vai ser, enfim, eles vão dizer. E vão dizer aqueles que devem ser punidos. Quer dizer, é um absurdo você poder imaginar que numa democracia, né, digno desse nome, um colegiado de funcionários do governo vai dizer quais são os veículos de comunicação que são os oficialmente, né, aqueles que defendem direito humano, aqueles que defendem pouco e os que não defendem e devem ser punidos por isso. Quer dizer, no fundo, esta aberração. Porque eu acho esse projeto todo um monstrengo e aqui, especialmente nesse capítulo, fica bastante óbvio isso aí, né? Aliás, você colocou bem. Talvez nenhuma Constituição do Brasil, a liberdade de imprensa foi tão protegida como nesta. Você tem todo o artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, todo o artigo 5º, nos seus 78 dispositivos, diversos deles diz o sigilo de informação, a garantia da informação. E o artigo 220 da Constituição, dizendo não pode haver qualquer limitação à liberdade de expressão, porque não é só informação, é informação, cultura e educação. E fala, Ives, não pode haver uma lei que venha determinar isso no futuro. Porque isto, e a meu ver, o 220 também é cláusula pétrea, porque uma democracia se faz através dos pulmões da imprensa. Então, isso que você disse me parece absolutamente correto no sentido de que nenhuma Constituição defendeu tanto. Eles pretendem mudar. E, a meu ver, não pode mudar. Se é cláusula pétrea, é imodificável, porque está na essência do Estado Democrático de Direito. Mas eu queria ouvir do Paulo Natanael uma pergunta que pode parecer singela, mas você, como também estudioso da matéria, com tudo que nós já vimos no projeto, com essas 522 proposições que mudam a estrutura da própria Estado Democrático de Direito do Brasil. E, a meu ver, se aprovados, a própria estrutura de uma Constituição que teve sempre no equilíbrio de poderes a sua estabilidade, você considera que é um projeto democrático de uma democracia diferente ou é apenas um caminho para a ditadura?
Olha, meu caro Ives, democrático este projeto não é. Pela simples razão de que democracia se faz com 2 valores. O primeiro valor é a liberdade, o segundo valor é a legalidade. Neste projeto faltam as 2 coisas. Não há liberdade, porque o projeto conduz em todos os seus temas, nos seus 6 eixos principais, conduz ao controle total do Estado sobre a sociedade civil, em nome da realização dos chamados direitos civis. E, em segundo lugar, não é democrático porque não há o império da lei para presidir toda essa mudança. Essa mudança é feita por recomendações que violam a legislação, violam até a Constituição, determinam o que o Supremo tem que fazer, recomendam o que o Legislativo tem que fazer. Quer dizer, é um superpoder que está sendo criado, centralizador e determinante, de maneira que isso não pode ser democrático. E há mais, todo este projeto se dirige a minorias carentes da sociedade. Então, é uma espécie de projeto plebeísta. A nação como um todo é absolutamente desconhecida no projeto. Ela é omitida. O que aparece são esses grupos, contra os quais não tenho nada. Eu acho que todos eles precisam ser incluídos no processo civilizatório do país. Porém, esta inclusão tem que ser feita pela lei e não por esses processos de contorno da lei. Veja bem, essa é uma tendência que eu noto no mundo, não só no Brasil. Você falou em Venezuela, falou em outros países da América Latina, e eu tenho também observado que, mesmo em países europeus de grande tradição, alguma coisa nesse sentido está acontecendo também. É um sinal dos tempos. E o que é isso aí? É a troca da legalidade pela legitimidade. O que seria legítimo seria a justiça social do ponto de vista deste documento. Agora, essa justiça social é um conceito absolutamente subjetivo. Então, toda legitimidade estaria presa à subjetividade daqueles que a defendem. Para que haja uma legitimidade ampla e total e irrestrita, necessário seria que essas teses estivessem acolhidas dentro da lei. Mas não se fala em lei, fala-se em conquista dessas posições para esses grupos carentes. Tudo bem, apoiamos a luta desses grupos, entendemos, apenas não podemos concordar em que o seu projeto seja legítimo sem a necessária legalidade. Plenamente de acordo. Chapina, você tem no SESCOM o canal de televisão próprio do SESCOM, em que se apresenta de toda uma categoria de profissionais do Brasil inteiro e está em contato permanente com a imprensa. Leu a Constituição, tem liberdade de expor. O Mauro falou sobre o que representaria e o nosso Paulo Nathanael sobre o Estado Democrático. Pergunto a você, o Chapina, você sente também nesse projeto não apenas uma forma de garrote, mas, mais do que isso, uma efetiva preocupação de ter, pelo controle da imprensa, a implantação de um Estado ditatorial? Sem dúvida, Ives, o sentimento é nato, a gente está vendo aqui, inclusive, nesta mesa,
E é um retrocesso da liberdade da expressão. Não tenha dúvida que esta proposta dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos, que ali está falando sobre a liberdade de imprensa, é um retrocesso. Nós já passamos isso antes de 64 e tivemos um grande avanço, uma grande conquista, que hoje é a liberdade de expressão e a liberdade da imprensa, né? A imprensa contribui hoje com a cultura da sociedade. E quando você tem um Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH, que se transforma quase que num projeto que, para quem propõe, tem a certeza e a convicção que isso poderá ser aprovado no Congresso, aí fica uma preocupação das nossas lideranças políticas, né? Porque hoje no Brasil nós temos todos os acordos de liderança que vão aprovando todos os projetos que vão chegando à mesa, e isso nos deixa muito preocupados. Nós temos a TV Sescom, onde lá nós debatemos as questões tributárias, as questões burocráticas, as questões de aumento de impostos, as questões de gastos públicos, que a gente pode falar com a maior liberdade. Nós temos aí emissoras de rádio que diariamente falam sobre a carga dos impostos na vida do cidadão, e os jornais, a imprensa, que hoje está vivendo uma censura aí por não sei por quantos dias, por ter se manifestado num dado momento. Então realmente é o retrocesso, e isso nós temos que fazer com que a sociedade tome conhecimento e que não seja levado à frente esse projeto, né, Ives? Porque é um retrocesso à liberdade de comunicação de todos. Sim, como já verificamos, em relação aos valores religiosos, o projeto é um desastre. Em relação à imprensa, não é um desastre menor. Nós, no próximo bloco, iremos discutir o problema em relação a direitos fundamentais, como, por exemplo, a propriedade, ao poder judiciário, razão pela qual o que nós estamos vendo e queremos levar a preocupação de todos os telespectadores é que estudem o projeto e se manifestem perante os seus representantes no Congresso, a fim de que não seja levado de roldão como um projeto que se denomina de direitos humanos, mas como já foi definido por muitos, é um projeto de direitos desumanos. Vamos agora aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa da Rede Vida, Tribuna Independente, hoje analisando o Plano Nacional de Direitos Humanos, denominado, ou pelo menos numerado, de 3. Eu gostaria de lembrar aos telespectadores que nós estamos discutindo, e aqueles que quiserem se manifestar, o DDD é 17 e o telefone é 33558432, eu repito, 33558432, DDD 17, ou através de e-mail tribunarp@redevida.com.br. Vamos discutir a questão do Poder Judiciário e da reforma agrária. Hoje eu conversava com a senadora Cátia Abreu, que estava muito preocupada, porque efetivamente o Brasil hoje tem um papel excepcional no mundo graças ao agronegócio. Graças ao agronegócio, nós temos tido superávites na balança comercial, num momento que as nossas contas externas não vão bem, e que o Brasil efetivamente partiu daquele período de tranquilidade no passado a um momento mais difícil, em que as contas são deficitárias e só a balança comercial. O balanço de pagamentos não está bem, só a balança comercial diminuiu consideravelmente, ainda dá um pequeno saldo. Esse pequeno saldo se deve ao agronegócio, que é dos mais importantes do mundo. Por isso é que o Brasil vai nos fóruns internacionais para discutir que os europeus têm que abrir mão do seu protecionismo. Ora, o plano diz o seguinte: tudo está errado. Tudo isso está errado. Nós devemos voltar aos tempos anteriores da, enfim, agricultura familiar, o agronegócio deixa de existir. E a senadora Cátia Abreu, que tem defendido a presidente do CNE, ela está efetivamente preocupada, porque dá a impressão que o Brasil tem que voltar ao século XIX e não continuar liderando o século XXI. Como você vê, nesse particular, a questão agrícola? E esse outro aspecto, que daí esse eu vou perguntar ao Mauro Chaves, sobre o Poder Judiciário, que para as discussões de invasão de terras e, ao mesmo tempo, invasão de casas, o Poder Judiciário já não poderia mais se manifestar. Essa eu deixarei para o Mauro. Para você, eu queria, como você vê a questão do agronegócio, que eles criticam, porque eles começam a dizer o neoliberalismo tem que ser afastado de vez. Começa o programa dizendo isto.
Infelizmente, o Plano Nacional de Direitos Humanos ele está interferindo aí na família, na liberdade de expressão. Ele está agora também interferindo no empreendedorismo do agronegócio. O Brasil, não tenha dúvida, que é o celeiro do mundo, né? Ele vem aí se demonstrando como um grande exportador aí de alimentos. E nesse momento, levar uma insegurança jurídica ao direito de propriedade, é o que estabelece o Plano Nacional de Direitos Humanos, é mais uma insegurança que traz aí ao empreendedor nacional, principalmente do agronegócio. É triste, e eu vejo também, Ives, que o agronegócio ele é um reflexo do empreendedorismo nacional. Nós vivemos hoje uma insegurança também na indústria, no comércio, porque a interferência do Estado está sendo constante. Nós temos aí, que é um outro debate, para um outro programa, com certeza, a lei de execuções fiscais está num outro pacto, que também tudo se pode e nada se tem de direito do empreendedorismo. Então, precisamos ficar muito atentos para onde pretende chegar esse plano de direitos humanos e com muita cautela a toda a sociedade brasileira. É um retrocesso e mais retrocesso, e o senhor muito bem diz, volta lá do século XVIII, né? Não, eles começam, para mostrar que você tem razão, dizem o seguinte: nos anos que seguiram, firmaram o monitoramento político. Nos anos 1990, desempenharam papel fundamental na resistência a todas as orientações do neoliberalismo. Esses cidadãos não perceberam que o Brasil cresceu de 1990 a 2010 exclusivamente porque adotou a economia de mercado. Não perceberam ainda que a China só cresce porque adotou a economia de mercado. Eles entendem o seguinte, que efetivamente o neoliberalismo para eles deu todo o progresso ao Brasil e eles não fizeram nada para esse progresso. E agora eles querem voltar dizendo, isto foi ruim para o Brasil porque o Brasil cresceu, isto foi ruim para o Brasil porque o Brasil deu ao Lula esse plano, esse prêmio que recebeu em Davos, exclusivamente por essa razão, porque ele conseguiu manter uma política que foi feita a política do Fernando Henrique, porque o que deu certo no governo Lula foi o que ele copiou do Fernando Henrique. No momento que ele adotou no Banco Central todo o esquema que o Fernando Henrique tinha, que pôs um homem como Henrique Meirelles e deu carta branca, nós continuamos rigorosamente com a política econômica anterior. Graças a isso, ele passou a ser um presidente bem-sucedido. Porque o Fernando teve o problema de encontrar uma crise mundial. Ele pegou os primeiros meses, 6 primeiros anos, sem crise. Graças a isso, eles dizem o seguinte, tudo isso foi errado. O Brasil cresceu e isso foi ruim para o Brasil, porque nós deveríamos voltar aos tempos das carruagens, entende? Aos tempos dos carros de boi, de colônia. Ser empreendedor é um pecado. Você colocou. Meu caro Mauro, agora, essa questão que eu quero colocar. Quando uma casa, pelo plano, for invadida, ou quando uma propriedade rural for invadida, eles sugerem que o invasor passa a ter o direito e o proprietário deixa de ter. E quem vai decidir é uma comissão dos invasores e não o Poder Judiciário. Há uma cláusula pétrea no artigo 5º, inciso 35, que declara o seguinte, entende? Nenhuma lesão de direito pode deixar de ser levada ao Poder Judiciário. Eles eliminam o Poder Judiciário, que é a comissão que vai decidir. Como você vê esse aspecto e as recomendações que estão sendo feitas ao Poder Judiciário? Ives, é uma das grandes aberrações. É exatamente o que sucedeu. Você tem a sua casa, ela é invadida, e você entra com pedido de reintegração de posse na justiça. Antes de o juiz poder dar uma liminar de reintegração de posse, tem que haver uma audiência coletiva com os envolvidos. Quem são os envolvidos? Para resolver o conflito. Mas espera um pouquinho. Eu estou na minha casa, entendeu? Alguém resolve invadi-la, então começou o conflito aí, né? Um crime, o esmúlio possessório. Alguém está cometendo um crime. E agora eu não posso expulsá-lo, não posso chegar na justiça e fazer um pedido de integração de posse antes de fazer uma audiência coletiva. Mas veja, essa interferência no judiciário, uma das coisas que me parece aberrantes, que o telespectador vai entender melhor, a gente lendo o texto, que é muito pequeno, essa diretriz número 7, que diz o seguinte, está escrito o seguinte, recomenda-se, o plano recomenda-se ao Supremo Tribunal Federal que a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, interposta contra o decreto, seja julgada improcedente. Você está recomendando a decisão, quer dizer, o poder jurisdicional do juiz,
dizendo como deve ser. Em outro tópico da mesma diretriz diz o seguinte, recomenda-se ao Poder Judiciário se manifestar a favor da constitucionalidade do decreto número 4.887 de 2003. Quer dizer, já diz como os senhores juízes devem julgar. Olha, vocês devem julgar assim. Isso é uma aberração, acho que nunca vi um texto desse, é uma aberração para qualquer pessoa que tenha o mínimo de familiaridade com o direito, você achar que se pode, o Poder Executivo, por meio de um decreto, vai entrar diretamente e recomendar que o juiz deva julgar desse jeito. É claro que uma parte, ela pede ao juiz isso ou aquilo. Uma parte, ela pretende que o magistrado diga assim. Agora, o presidente da República, por um decreto, dizer que os magistrados ou tribunal devem declarar improcedente, devem declarar constitucional, tal lei. Isso é uma aberração que... Mas o Poder Judiciário, é o Poder Judiciário da Venezuela. Mas é exatamente o que está na Constituição. Por exemplo, na Constituição da Bolívia, os magistrados são eleitos por partido político. Da Suprema Corte são eleitos por 6 anos, concorrendo por partidos políticos. Mas ele escreve como deve julgar, acho que nem aí ele escreve. Na verdade, como eles concorrem com o partido político e tem que disputar mandato, entende? É evidente. Quer dizer, na verdade, o que está se colocando é tentar reduzir os 3 poderes, porque há um dispositivo que declara que o Congresso Nacional vai ter que ter uma comissão de direitos humanos a orientá-lo. Na prática, nós estamos condicionando um Congresso, porque o Congresso tem dificuldades, o Congresso tem problemas, a imagem do Congresso não é boa, eu estou convencido. Mas é preferível ter uma representação que o próprio povo pode, de tempos em tempos, afastar, e a responsabilidade da eleição é sempre do povo, do que ter um cidadão que diz, olha, eu sou sociedade civil, porque eu peguei 10 cidadãos aqui que dizem que eles são sociedade civil. E nós vamos impor aqueles que representam 100 mil, porque... Na verdade, os parlamentares é que representam a sociedade. Então, 14 mil cidadãos estão falando em nome de 190 milhões de brasileiros. Isso aqui eu acho um verdadeiro absurdo. Sem que todos aqueles que eu conversei, vocês foram consultados? Não. Vocês foram consultados? Ninguém foi consultado. Paulo, já que nós estamos nessa discussão do problema agrícola todos nós ganhamos um pouco mais de paixão nesse bloco ao examinarmos, eu gostaria que você também expusesse a sua posição, não sobre esse, mas esse outro aspecto. Até agora nós temos discutido o MST, que para mim eu não compreendo como é que continua como movimento. Um movimento que diz o seguinte, eu não vou respeitar a propriedade, vou desrespeitar a Constituição. O que eu sou a lei e não aceito que o que está no Código Civil, que o que está seja, na verdade, eu gostaria de saber como é que você vê um movimento que continua sendo acalentado pelo governo quando ele vive exclusivamente da violação da lei. E que é protegido no documento. Além de viver da violação da lei, ele se sustenta de dinheiro público, ele não tem dinheiro próprio. E não presta conta. E não presta conta. Porque não tem existência legal. E quando presta conta... Com isso eles não podem ser acionados. Quando presta conta, presta de forma irregular. E continua a receber dinheiro. Isso aí é uma verdadeira aberração. Agora, está dentro desse esquema. A ética, por exemplo, desse documento é curiosíssima, porque todos nós sabemos que, em ética, os fins não justificam os meios. Os fins devem ser conquistados dentro dos padrões de legalidade e conveniência para os grupos que divergem. Agora, neste caso, o que nós estamos vendo aí é que os fins justificam os meios. Eu quero o fim. Eu quero tomar a propriedade do meu vizinho. Não me importa se eu tenho razão ou não. Como eu tenho um grupo com o qual eu conto para uma manobra ou para uma ação, até de guerra, né?
eu ponho esse grupo para tomar aquilo para mim. Então os fins justificam os meios. É a inversão da ética, é a nova ética, que na verdade é uma ética de ilegalidade. Então, eu vejo com muita preocupação que este é um tipo de entendimento que está sendo estendido a todas as camadas da população. E, por outro lado, você falou aí no agronegócio, que é o sustentáculo econômico do Brasil, e que o documento diz claramente que deve acabar. Ora, se a população mundial e a população brasileira, em especial, tivessem números razoáveis, estatísticas mais limitadas de pessoas, você podia até pensar em repartir essa responsabilidade com a chamada agricultura familiar, que é uma agricultura de quintal. E que não é incompatível. Não, não é. As duas podem conviver perfeitamente. Ela tem uma função, e ela existe no Brasil, e faz muita coisa. Protegido pela Constituição. Está certo. Essa agricultura, o que ela não pode é querer suprir sozinha toda a necessidade alimentar do mundo, e do Brasil em especial. Os bilhões de habitantes do mundo, se a agricultura familiar assumir a responsabilidade do abastecimento e destruir o agronegócio, bilhões de pessoas morrerão de fome. A curto prazo morrerão de fome. Coisa, em muitos ramos da agricultura, as famílias, a agricultura familiar, ela está ligada ao agronegócio. Eles são fornecedores. É claro. O agronegócio absorve também Isto é um sistema das famílias. Quer dizer, existe um grau de integração. Não é essa coisa tão separada. Um ou outro. Que incentiva a tomada pela força. Pela força. Quer dizer, isso tem um contrapropósito. Não, aquele chefe do MST de Iaras, aquele chefe do MST de Iaras, preparando a invasão da fazenda Cutrale, disse lá, e está gravado aos seus comandados, que é preciso causar prejuízos. Sim. Professores, nós estamos terminando esse bloco. Cada vez que eu sou sinalizado pelos meus amigos de trás para a Câmara, eu percebo que o bate-papo está muito agradável, mas o tempo corre de uma forma extraordinária. Mas antes de passarmos, eu gostaria de ouvir o Dom Fernando José Guimarães. Estamos dando continuidade ao programa da Rede Vida Tribuna Independente, hoje contando com a participação dos eminentes jornalistas, diretores de empresas, Mauro Chaves, Paulo Natanael, José Pina Alcazar, e vamos discutir agora talvez o ponto mais polêmico, que diz respeito aos direitos humanos, como a comissão está vendo, em relação à lei de anistia. Em outras palavras, se esta lei de anistia continua vigendo e pôs uma pedra no passado ou não. Mas antes de passar a discussão, vamos ouvir a palavra de Dom Fernando Guimarães. Todo cidadão brasileiro é convidado a tomar conhecimento do texto, que é um texto longo, é um texto pesado, mas que deve ser lido com atenção. E como se trata de propostas que articulam de alguma maneira a sociedade brasileira, a sociedade como um todo, eu creio que no regime democrático todos os cidadãos têm o direito, e eu acrescentaria do ponto de vista moral, têm o dever de manifestar na forma legítima a sua posição. Bem, vamos já de imediato discutir este ponto, ou seja, a lei de anistia. Porque eles dizem que a lei de anistia não cuidou das torturas daquele período. Quero só fazer uma lembrança histórica. Em 1979, ainda estávamos no regime de exceção. Naquele regime, os próprios guerrilheiros fizeram um movimento para serem perdoados a fim de poderem voltar à vida política.
Em verdade, de 1969 a 71, eles fizeram a guerrilha. E a guerrilha terminou em 71. A redemocratização foi feita com a palavra, com os jornalistas, com os advogados, com a sociedade esta civil, que foi às ruas, que foi às praças, pedindo as diretas já, e nós conseguimos. Eles obtiveram, e com a lei de anistia, todos os guerrilheiros voltaram à vida política. Alguns tinham até mudado o nome, passaram a ter seu nome real, etc. Em 1988 e 1988, isso foi reiterado no ato de disposições transitórias. O atual ministro José Toffoli, quando advogado-geral da União, em relação à proposta da ordem, ele se manifestou que, para ele, a lei de anistia colocara uma pedra no passado. Pressionado pelo governo, ele reiterou a sua posição. E agora o atual procurador-geral da República fez questão de dizer que, para ele, aquilo pôs uma pedra no passado. A meu ver, eu sou contra a tortura, fui do movimento Anistia Internacional, nenhum movimento é mais contra a tortura do que a Anistia Internacional. Eu entendo também, como constitucionalista, que houve uma pedra no passado. Não há como retornar ao assunto. Agora, eles pretendem retornar fazendo com que nós pensemos em torturas que os dois lados fizeram. Não só os militares, mas como os guerrilheiros. Outro dia lia no estado de São Paulo uma relação de 45 nomes de civis que não tinham nenhuma vinculação com isso, que foram trucidados pelos guerrilheiros. Então houve exageros às duas partes. E devemos, evidentemente, ser contrários, mas no momento em que eles pediram, houve uma lei de anistia, se colocou uma pedra no passado. E ao se colocar uma pedra no passado, nós passamos a pensar no futuro, não a voltar aos ódios passados, alimentar-se de ódios. Como você vê esse ponto, Mauro? Bem, aquilo que você disse, eu sempre vi da seguinte forma, que a anistia significa realmente um acordo da sociedade para você acabar com esse conflito. Agora, há correntes, quer dizer, várias correntes da sociedade que têm pleiteado já há algum tempo isso. Chegar-se à verdade histórica, na verdade histórica. Você sabe que o que aconteceu, inclusive na negociação com os militares, e fez parte do Ministério da Justiça, os militares chegaram até a um acordo. Se é para fazer, vamos pegar os excessos, vamos pegar aqueles crimes que seriam crimes de guerra dos dois lados, porque, como você disse, houve dos dois lados, então vamos pegar. Mas tem que ser uma coisa paritária, tem que ser dos dois. Não importa se houve quantidade maior, e certamente houve, da repressão política do que os crimes praticados. Certamente houve, mas independentemente disso, houve também. Muito bem, se houve também, os militares concordavam, vamos pegar esses excessos, e já havia esse acordo. Esse plano aqui descumpriu esse acordo, porque tinha estabelecido especificamente apenas a repressão política, isto é, a tal comissão de verdade, da verdade, iria se estabelecer para apurar os crimes de violação de direitos humanos decorrentes da repressão política. Bem, com a pressão dos militares, o presidente Lula recuou. E houve a única mudança que ele fez, porque veja, tem vários pontos, como nós discutimos até agora, muitas coisas aberrantes, como nós vimos. Agora, o único ponto que ele cedeu foi exatamente esse, porque na hora que a expressão repressão política foi retirada, então ficou aquela generalidade. E o que dizem as pessoas ligadas a direitos humanos, os que defenderam esse projeto, fizeram aqueles fóruns, etc., diz o seguinte, que a situação, o recuo do presidente foi muito grande e agora é muito difícil, talvez até impossível, né, com a nova disposição, com essa mudança que houve, se tentar investigar algo que se passou, inclusive tortura de militares, etc. Então, eles têm essa reclamação de que o presidente recuou e tirou até a possibilidade, aquilo que os militares já tinham concordado, é como se o presidente tivesse dado até mais do que eles pediram. E isso é o que eles dizem, está certo? Então, essa situação saiu, esse problema do plano. Saiu, quer dizer, foi a única coisa que saiu por decisão do presidente Lula.
Estamos absolutamente de acordo, e eu diria o seguinte, Mauro. Foi um acordo, acho que a verdade histórica, ela sempre foi na França. Eu, certa vez, examinei na PUC uma tese de doutoramento, o Discurso do Ódio, de Samantha Fluff. E ela contava a história de que na França há uma lei que proíbe-se a revisão histórica do Holocausto. Que representa, o historiador pode sempre procurar saber. Quer dizer, o que eu estou convencido, que a função do historiador, todos os fatos que ocorreram, o historiador procura saber. Você não pode ter uma lei proibindo, como na França. E o que aconteceu naquele período vai ser sempre estudado por todos, independente de haver ou não uma comissão. O que nos pode, a meu ver, no momento que se fez uma anistia, é discutir esse do ponto de vista político, não do ponto de vista de história. Se eu quero uma comissão de verdade para saber a história, faço com que os historiadores continuem fazendo. Eu critiquei no exame que aliás ganhou com louvor, eu critiquei o fato de que a França tem uma lei que proíba ao historiador a revisão histórica. Agora, a impressão que eu tenho é que se fosse aprofundar no passado, isso é ruim para a candidata do governo, porque ela foi guerrilheira. Imagine que se pergunte nos programas de televisão, o que a senhora fazia na guerrilha? A senhora sabia dos assassinatos dos guerrilheiros? Qual era o seu papel lá dentro da guerrilha? Tem uma série de coisas que num povo que não gosta, todos os candidatos que foram eleitos com propaganda de paz e amor, até o Paulo Maluf, o próprio Lula na primeira, eles não gostam desse pisar o ódio, de venda de ódio, de venda de... É evidente que eu tenho a impressão que para a candidata do presidente Lula isso não seria bom. A impressão que eu tenho, ela deve trabalhar com projetos de futuro e não pensando no seu passado. Agora, cabe aos historiadores, eles vão ter sempre a liberdade de examinar. Entretanto, se tiver que ser feito, terá que ser feito dos dois lados. E a impressão que eu tenho, há muito mais a perder por parte do governo do que por parte dos militares. Isso é uma pergunta, e corre na justiça, quer dizer, está sob júdice também isso, tá, né? inclusive com a Advocacia Geral da União se posicionando que não poderia haver revisão. E o atual Procurador-Geral da República se manifestou também no sentido de que não pode haver revisão, entende? O que se pode é saber o que aconteceu, mas não uma revisão da própria lei. Vamos mais um vídeo agora do Oriane para depois continuarmos o nosso debate. É importante que os juristas, né, que têm valores cristãos, humanos, na base da sua vida, possam ajudar a pensar sobre isso e a mostrar os caminhos e encaminhamentos para que possa melhorar esse plano. Meu caro Paulo, disso que nós discutimos, qual é a sua opinião? Bem, a minha posição é clara relativamente ao documento. Acho, em primeiro lugar, que o documento é excessivamente polêmico, não resolve o problema das minorias que estão aí em busca de inclusão. O que resolve o problema desse país em matéria de justiça social não é lei nem decreto. O que resolve é a educação da população. O que resolve é uma educação de qualidade, que não está havendo e que tem sido um verdadeiro embaraço para o desenvolvimento nacional. Então não adianta nós estarmos aqui tentando impor regras de um jogo que não vai poder ser jogado, porque ele não é democrático, e deixarmos de lado o caminho verdadeiro, que é uma mobilização geral em favor da educação, em favor de condições melhores de vida, não para minorias, mas para toda a sociedade brasileira. Veja bem, está se perdendo tempo aí com uma porção de tolices. Essa questão de tirar símbolos religiosos. Os símbolos religiosos não estão sendo impostos pelo Estado. O Estado é leigo. A sociedade não é leiga. A sociedade é religiosa. O Estado é leigo. A sociedade quer manter os nomes que aí estão
quer manter os símbolos que aí estão. São referências para as pessoas se situarem, entenderem a vida, o mundo, os valores. Por que tirar isso? Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de São Paulo começar a ser chamado de Paulo? Qual é a vantagem do Espírito Santo? Não vai ter que inventar outro nome, porque não pode ser Espírito e não pode ser Santo. Não é? Então, isso é criar problema, não é resolver problema. Estão criando problema. Eu quero saber, e você, qual a sua opinião? Ives, querido Ives, Mauro, professor Paulo Natanael, eu estou vendo aqui que esse Plano Nacional de Direitos Humanos, ele nada mais é do que uma tentativa de uma proposta dentro da lei de uma revolução. Uma revolução com caráter de legalidade. Precisamos ficar muito atentos, porque é que mexe com os direitos da família, com a crença religiosa, com a liberdade de imprensa, e agora volta a um processo de anistia, coisa que o Brasil já está vivendo uma estabilidade democrática, está vivendo uma estabilidade econômica, e tudo que está nesse plano nacional, ele parece que vem para um retrocesso de criar um grande confronto, até o direito de propriedade. Então nós precisamos ficar muito atentos. A sociedade precisa ficar atenta e graças ao bom Deus, né, que ainda que é permitido falar em Deus, né, porque daqui a pouco nós não podemos falar mais e vai ser proibido também, que temos pessoas iluminadas que estão acompanhando esse projeto e que quando for para o Congresso Nacional, que será transformado em vários projetos de lei, né, doutor? Exatamente. Então que os representantes do povo, que foram eleitos pela maioria, fiquem atentos e zelem pela paz, pela tranquilidade e pela democracia desse país. Porque eu vejo aqui uma grande proposta de revolução tentando ser amparada pela legalidade. E que os parlamentares atuem até em benefício próprio. Exatamente. Porque este plano tira a representatividade indireta do parlamentar e coloca no seu lugar o referendo e o plebiscito. Exatamente. Nós vamos agora para a parte final, com meio minuto para cada um das suas despedidas, mas antes quero agradecer a Benito Colombo, de Curitiba, que faz uma pergunta se nós preferiríamos o nome de Terra de Santa Cruz ou o nome de Brasil, de Anito Cotrim da Silva, de Cambariú, se na verdade isso não representaria todo um projeto semelhante àquilo que se fez com os protocolos do Sábio de Sião, de Maria Lúcia de Franca. Ela disse que, felizmente, enquanto a lei não for aplicada, nós podemos dizer que todos são iguais perante a lei, e que esses pontos poderão não vir a ser aplicados. E isso, ela de Franca, e do Rio de Janeiro, Maria de Souza, que faz uma observação que ela, entretanto, vê que, pelo menos, a reforma agrária seria algo interessante. E o que nós dissemos aqui é que a reforma agrária não é incompatível com o agronegócio. O que vale dizer, nós somos favoráveis à agricultura familiar, o que ela não é substitutiva. Então, essas 4 manifestações que eu apresentei, peço, e as outras não vai dar tempo de se fazer, e eu peço então que cada um durante 30 segundos faça suas despedidas no nosso programa. Começamos com o Mauro Chaves. Eu gostaria de repetir aqui um artigo que eu escrevi, eu chamo esse plano de PAC dos direitos humanos, né? Porque se fala tanto em PAC, o PAC porque inclusive... Mas o PAC está empacado. É o PAC. Eles não sabem como aplicar o dinheiro que vem. Então, que é o seguinte, eu até no artigo que eu escrevi no Estadão sobre o PAC dos humanos, é o seguinte, nós devemos agradecer ao ministro Vanuc, né? Porque ele trouxe à baila várias coisas que estavam meio enrustidas. Vários pensamentos que a gente achava que não existiam estavam aí. Eu acho que só o fato de ter propiciado esse debate, eu acho que valeu, né? Eu agradeço muito a participação, o prazer estar aqui na Rede Vida, com o Ives, com o Paulo Natanael, com o companheiro Chapina, e eu acho que aqui nós abordamos mais ou menos, numa generalidade, muitas outras aberrações que nós não abordamos aqui, até mas não daria tempo para mencionar. Mas eu acho que as partes essenciais a gente abordou, isso para o telespectador entender o que estão fazendo aí, dizendo que é a ideia da sociedade civil, sem nos ter consultado sobre isso. E nós somos a sociedade civil também. Meu caro Paulo Natanael.
Eu também quero agradecer a oportunidade de participar desta mesa redonda e poder expender algumas opiniões a respeito deste projeto. Eu já vi revolução feita por armas, já vi revolução feita por eleições. A primeira vez que estou vendo a revolução ser tentada a fazer por decreto, não é? Mas é preciso ficar atento, porque pelo teor deste documento, nós podemos dizer que o absurdo é possível. Então é preciso estar vigilante. Acho que era o brigadeiro Eduardo Gomes que dizia sempre que a eterna vigilância é um imperativo da democracia, não é? Eu repito esse conceito que eu acho sempre muito presente. O preço da liberdade é eterna vigilância. De maneira que estamos todos convocados para uma eterna vigilância a respeito desses direitos humanos. Nenhum de nós é contra o direito humano, pelo contrário. Somos até interessados em tê-los a nosso favor. Agora, o que somos é contra a manipulação política dos direitos humanos em nome de minorias para prejudicar a totalidade da nação. Meu caro, em 30 segundos, meu caro Chapina. Obrigado pela oportunidade, Ives, obrigado pelos companheiros. Eu vou terminar dizendo que Deus é brasileiro. E assim ele se torna cada dia mais brasileiro, porque está colocando a prevenção contra a aprovação do Plano Nacional dos Direitos Humanos, que é esse plano que vem do governo, que 99% dos brasileiros são pessoas do bem. E que as pessoas que estão mal intencionadas, que querem tomar o poder pela força e pelo decreto, que parem para pensar um pouquinho, que reflitam e olhem para os seus filhos de amanhã, para os seus netos, porque nós precisamos de um país com a democracia que nós temos. Obrigado. Eu só terminaria, para concluir o programa, agradecendo a todos, a Mauro, Paulo, a Chapina. Nosso programa não foi contra o governo, mas de colaborar para que o governo pense e reflita sobre a matéria. Nós nunca somos contra as pessoas, mas contra as ideias que não nos parecem corretas. Eu lembraria o velho professor Canuto Mendes de Almeida, que quando se referia a decretos, ele dizia, esse plano é decretino. Depois ele esclarecia, não era o de, preposição latina, que rege o ablativo. Não é a respeito decretinos, mas ao contrário, é o único adjetivo que ele tinha para decreto. Como o plano exige um adjetivo, é um plano decretino. Mas eu respeito profundamente todas as autoridades que o produziram, na certeza de que as reflexões de todo o povo brasileiro levarão, evidentemente, a escoimar de tudo aquilo que o projeto não tem de democrático. Com isso, encerramos o nosso programa.